Desde o início da história da humanidade, alguns personagens se destacaram não apenas por sua fé, mas por experiências que ultrapassam nossa compreensão natural. Entre esses personagens, um deles viveu algo tão extraordinário que até hoje gera mistério, admiração e esperança. Enoque. A Bíblia diz que ele não passou pela morte, mas foi levado vivo por Deus. Esse fato isolado já seria suficiente para despertar curiosidade, mas quando mergulhamos em sua vida, percebemos que há muito mais escondido no silêncio das Escrituras. A trajetória de Enoque é um convite para entendermos o que significa verdadeiramente andar com Deus, viver pela fé e ser lembrado pela eternidade. Enoque foi o 7º descendente de Adão. Filho de Jared e pai de Matusalém, seu nome aparece na genealogia registrada em Gênesis capítulo 5. A maioria dos nomes listados nessa passagem bíblica é acompanhada apenas de uma descrição simples. Nasceram, tiveram filhos, viveram certo número de anos e depois morreram. Mas quando chegamos em Enoque, a narrativa muda completamente. A Bíblia afirma: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa frase enigmática quebra o ritmo da genealogia e revela que sua vida não seguiu o destino comum. Enquanto os outros homens daquela linhagem tiveram como desfecho a morte, Enoque não foi encontrado, porque Deus decidiu levá-lo de maneira sobrenatural. O livro de Hebreus confirma esse mistério ao dizer que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e que, antes de ser levado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Isso significa que sua vida foi tão diferente, tão íntima com o Criador, que não cabia dentro dos limites da existência humana normal. Mas o que havia de tão especial em Enoque? A Bíblia não descreve milagres espetaculares realizados por ele. Não há relatos de grandes feitos militares, nem conquistas políticas, nem mesmo construções monumentais. O segredo de sua vida estava em algo simples e ao mesmo tempo profundo. Ele andava com Deus. Esse detalhe revela que Enoque não tinha uma fé apenas teórica, não se limitava a rituais externos ou práticas religiosas ocas. Ele vivia em constante comunhão com o Senhor, como quem caminha lado a lado todos os dias. Imagine um homem vivendo em uma época de crescente corrupção e violência, ainda nos primeiros séculos após a criação. O mundo já experimentava os efeitos do pecado de forma intensa. Enoque, porém, escolheu um caminho diferente. Ele não se conformou com os costumes de sua geração, não se deixou corromper, mas buscou algo maior. A cada dia, sua vida se aproximava mais do coração de Deus, até o ponto em que já não havia mais barreiras entre o céu e a terra. Os relatos apócrifos, como o chamado Livro de Enoque, trazem descrições impressionantes, ainda que não façam parte do cânon bíblico. Eles mencionam visões de anjos, revelações sobre os céus e até mesmo profecias a respeito do juízo final. Embora não possamos afirmar com certeza a veracidade desses escritos, eles indicam que, ao longo da história, Enoque sempre foi lembrado como alguém que ultrapassou os limites da experiência humana comum e adentrou em mistérios espirituais profundos. O Novo Testamento também dá destaque a Enoque. No livro de Judas, capítulo 1, verso 14, está registrado que ele foi profeta em sua geração. Ele anunciava que o Senhor viria com milhares de seus santos para executar juízo contra os ímpios e contra toda obra de impiedade. Isso mostra que Enoque não era apenas um homem íntimo de Deus em secreto, mas também uma voz pública, uma testemunha viva da justiça divina em meio a um povo corrompido. Ele não se calava diante do pecado, pregava a verdade e anunciava a vinda do Senhor.
Esse detalhe é muito importante. Enoque não apenas desfrutava de comunhão com Deus, mas também compartilhava a mensagem recebida. Ele não guardava apenas para si o conhecimento espiritual que possuía, mas proclamava aquilo que via e ouvia. Assim, sua vida se tornava completa. Intimidade com Deus em secreto e testemunho público diante dos homens. Então, em determinado momento que a Bíblia não especifica, aconteceu o extraordinário. Enquanto muitos homens daquela época terminaram seus dias na sepultura, Enoque simplesmente desapareceu. Ninguém encontrou seu corpo, porque Deus o havia tomado. Podemos imaginar o espanto de sua família, de seus vizinhos e de todos que o conheciam. Um homem comum, vestido com roupas simples da época, vivendo sua vida normalmente, de repente não estava mais entre os vivos. Não porque tivesse sido morto, mas porque fora levado vivo pelo próprio Criador. Esse acontecimento aponta profeticamente para o que a Bíblia chama de arrebatamento. Assim como Enoque foi trasladado sem passar pela morte, também haverá um tempo em que os fiéis em Cristo serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. A vida de Enoque é, portanto, um sinal antecipado, uma amostra do poder divino sobre a morte e sobre o destino humano. O segredo de sua vida, no entanto, não está no modo como ele foi levado, mas no modo como ele viveu. A Bíblia resume tudo em poucas palavras. Andou Enoque com Deus. Essa é a chave. Não se trata de realizações exteriores, mas de relacionamento interior. Andar com Deus é viver em obediência, em confiança e em fé constante. É alinhar os próprios passos aos passos do Criador, como um filho que anda de mãos dadas com o Pai. Esse ensinamento é tão atual quanto foi na época de Enoque. Em meio a um mundo cada vez mais distante de Deus, somos chamados a caminhar em direção contrária, a viver pela fé, a buscar intimidade verdadeira. O testemunho de Enoque é que isso é possível. Ele provou que um ser humano pode viver de tal forma, conectado ao céu, que até a morte perde seu poder. Sua vida também nos mostra que não importa quantos anos tenhamos ou quão comum nossa existência pareça. O que realmente importa é se estamos agradando a Deus. Enoque não é lembrado por feitos grandiosos, mas por ter alcançado o testemunho de que agradava ao Senhor. Essa é a maior conquista que qualquer pessoa pode ter. Quando pensamos em sua trasladação, podemos imaginar a cena. Um homem idoso, vestido em túnica simples, caminhando talvez em uma colina deserta, quando de repente a luz de Deus o envolve. Seus olhos se voltam para o céu, sua expressão é de paz e de alegria, e em um instante ele já não está mais ali. Os céus se abrem e Enoque é levado para a presença de Deus sem experimentar a morte. Essa imagem é poderosa porque nos lembra que a comunhão com Deus não é algo teórico, mas real, concreto e capaz de mudar até mesmo o destino final de uma vida. O convite da história de Enoque é claro. O segredo não está em esperar por algo sobrenatural acontecer, mas em viver diariamente em fidelidade e intimidade com Deus. Quando essa caminhada se torna verdadeira, o sobrenatural se torna consequência. Assim como Enoque, também podemos ser conhecidos no céu como homens e mulheres que agradam a Deus. Talvez o maior segredo de Enoque não seja o fato de ele ter sido levado vivo ao céu, mas o fato de que ele viveu na terra como alguém que já pertencia ao céu. Essa é a lição que atravessa gerações e chega até nós hoje. A vida com Deus é um caminho que transforma tudo, até mesmo a morte. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas e continua recebendo conteúdos que edificam sua fé.